Olá, muito boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma live. Toda a família Ecober, toda a família Solar Naturais, muito bem-vindos. Boa noite, Tiago, meu amigo, boa noite, Flávia. Boa noite, Júlia Vitória, muito boa noite. Doutor André, muito boa noite, já está aí conosco. Logo mais vou te chamar, doutor André. Boa noite, seu Hilton, tudo bem? Como vocês estão, meus amigos? Animados para mais uma live? Hoje vamos finalizar aí as nossas lives da linha infantil, mês de outubro, mês do Dia das Crianças, não é mesmo? Vamos conversar. Vamos não, né? Conversamos muito sobre a nova linha infantil, totalmente reformulada, com grandes novidades, grandes parceiros novos, a família Lucas Neto, não é mesmo? E hoje vamos encerrar aí dando depoimentos de pais, na verdade seriam pais, mas vai ser só um pai, mas pai é pai, né, que é o doutor André. Nós também teríamos junto conosco o Leandro, né, o Júnior, mas ele não se sentiu muito bem, por isso não vai estar presente. Mas nós vamos ter aí o doutor André, que os filhos dele eu sei que são consumidores assíduos dos produtos, e ele vai dar para nós o depoimento de como é lá na casa dele, como é com os filhos dele, para que vocês tenham a real noção do que é o uso de suplementos, de como do que muda usar um suplemento numa criança, numa casa, na rotina, não é mesmo? Pessoal entrando aí. Muito boa noite, Maria, Kevin, Roseli, muito boa noite. Vendelar, não, Vendel Arthur, Wendel, agora entendi, Wendel Arthur. Josélia, muito boa noite. Fabiola de Paula, Alessandra, boa noite. Ronalda Ferreira, tudo bem com vocês? Todos muito bem-vindos. Como sempre, tá? Como sempre, vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar mínimo 5 minutos para que todo o pessoal já entre aí, esteja nos assistindo. Boa noite, Ana Maria, tudo bem? Pessoal, hidratem-se, tomem água, isso é muito importante. E aí, gente, tem alguém que tem alguma dúvida de alguma live passada, de algum dos produtos da nossa linha, tanto da infantil quanto outros produtos afins? Vocês têm alguma dúvida? Como é que tá aí? Alguma pergunta? Interajam, por favor. Vamos esperar mais 2 minutinhos. Nosso público estar aí, todos nos assistindo. Enquanto isso, eu vou deixar aqui nossas anotações já. Boa noite, Thiago, tudo bem? Jandir, Carlos, Sara Lago, Rose Cleandro, Cristina, muito boa noite. Neuza Matos, muito boa noite. Todos bem-vindos. Como vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo certo? Aí na região de vocês, como é que anda a luta? A luta com o Covid? Está diminuindo? Está aumentando? Está meio termo? Deu uma melhorada agora? Tá igual aquele meme, né? Tava bom, daí ficou ruim, daí parece que melhorou, aí agora parece que tá pior do que tava. Tá igual aquele meme, né? E cada região tá de um jeito. Parabéns, doutor, sempre dar uma aula de saúde. Sou de Campina Grande, Paraíba.
Opa, meu amigo, é Roncalli, é isso mesmo? Carvalho. Muito obrigado aí pelo seu depoimento, dizendo que eu dou uma aula, que é isso. Muito obrigado, muito mesmo. Fico muito lisonjeado com quando eu leio esses recados. Algum remédio profilático que me ajudasse? Em que, Edilaine? Em que? Que te ajuda em que eu já te respondo. Do corona? Do Covid? Se for do Covid, com certeza nós temos um remédio. Na verdade, vou parar de falar remédio porque eu sempre corrijo vocês que não é remédio, né? Nós temos um suplemento, um nutracêutico profilático muito bom, que é o Imunice, que foi feito, formulado aí para profilaxia do Covid. Pessoal, 6 minutos, vamos chamar aí o Dr. André. Vamos chamar ele aí para estar conosco. O que acontece em uma consulta puerpério? Me ajuda aí na sua pergunta, Débora. Esclarece um pouquinho melhor. A Elaine está dizendo: eu sou sondada há 9 anos, sou tetraplégica e tenho infecção de repetição, infecção urinária. Olha, Edilaine, tem um produto na Ecobé que, olha, eu tenho certeza, olha o que eu estou falando, tenho certeza que ele vai mudar a sua realidade. Ele vai mudar a sua vida nessa questão. Ele chama-se Crambi-Gotas, tá? Crambi-Gotas. Ele tem sim, o frasquinho rosa, Crambi, tá? Você pode pesquisar e entrar no site, pesquisar, tá bom? O Crambi, ele vai ter cranberry, além de algumas outras vitaminas, que elas, a longo prazo, tá? Você vai fazer uso de pelo menos 6 meses, tá bom? Faça uso desse produto 6 meses, que você vai diminuir as suas infecções urinárias recorrentes, tá? Eu posso te garantir isso, garantir, tá bom? Doutor, boa noite. Posso fazer o uso de Magrechá em cápsula com sachê? Sim, pode misturar os dois, sim. A diferença entre cápsula e sachê é só adaptação, tá bom? Se você quer fazer o chá em casa e tomar as cápsulas no trabalho, não tem problema, tá? Muito boa noite, Lilian de Salvador, tudo bem? Doutor André, apareceu o meu convite aí para o senhor? Eu enviei o convite, mas acho que não foi respondido. Doutor, o que abaixa colesterol? Primeiro lugar, a sua dieta, e não é uma dieta livre de gorduras, tá? Colesterol não é gordura. É uma dieta menor em consumo de carboidratos e açúcares. Segundo lugar, nós temos aí a cápsula cardio, que vai ajudar muito, tá? Ou o ômega 3, tá bom? Ômega 3 é um excelente modulador do colesterol. Doutor André, vou enviar novamente, tá? Convite aí pro senhor. Doutor André. Aqui, cadê? Opa, aqui, André. Não, saiu. Aqui. Vamos ler vocês, vamos ler. Opa, acho que o doutor André entrou aí. Opa, boa noite. Tudo bem, doutor Boa André? noite. Tudo ótimo e por aí. Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Estão me vendo? Tá me ouvindo bem? Tô te vendo, tô te ouvindo bem. Eu só queria pedir pro senhor se você tem como pôr um fone aí, que eu tô me Bem, ouvindo. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui que o pessoal engatou nas perguntas aqui. manda ver. Então manda ver as respostas. Tá. Que abaixa o colesterol, já tinha respondido. Olha, a Débora está me perguntando o que acontece em uma consulta de puerpério. Ô, Débora, eu preciso que você me explique um pouco melhor, porque no termo médico, puerpério é o período pós a mãe dar à luz.
tanto cesárea quanto parto normal, tá? O puerpério ele dura 40 dias. Tem o puerpério imediato, que é nas primeiras 24 horas, e o imediato, que é até aos 40 dias, e pós 40 dias já é o puerpério aleijado, tá? Ou seja, puerpério estendido. A consulta do puerpério é super completa, desde revisão do útero, das mamas, tudo, tá? Não sei se é exatamente isso que você quer saber. Se for mais algum detalhe, você envia aí no chat, tá bom? Tudo certo aí, doutor André? Tudo certo. Melhorou o áudio? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Está me ouvindo? Tá bom o Mirtes áudio? Campos. Tá tudo certo, agora tá maravilha. Maravilha. Fala aí que depois dê sua presença aí que depois eu respondo, pessoal. Legal. Eu acho, doutor, que tem que levantar um pouquinho a sua câmera. Seu rosto está cortado na altura Tá do nariz. cortado? Não sei se é Tá. só para mim, Não, eu mas eu acho, acho. doutor André, eu acho que é porque a tela tá dividida, tá? Mas eu vou levantar um pouco aqui. Pera aí. Isso. Pera aí, vou me segurar aqui um pouquinho. Legal. Boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui a nossa live. Quero agradecer o convite do Dr. Murilo, convite da Ecobé. Eu sou advogado, né? Eu trabalho aqui no nosso escritório com algumas empresas e acompanho o trabalho da Ecobé já há muitos anos. Eu tenho uma filha, eu tenho uma menina de 8 anos que faz uso de alguns produtos da linha da Ecobé e eles me fizeram esse convite para falar a respeito da rotina, do dia a dia de uso desses produtos. Exatamente. Seja muito bem-vindo, doutor André. Obrigado. Você tem apenas uma filha. Isso, eu tenho uma menina de 8 anos. E me diz uma coisa, não sei se você sabe, minha esposa está grávida. Ah, Vamos ter uma menina. Ela está agora parabéns. com 37 semanas e meia, ou seja, a partir de sábado, a qualquer momento, podemos aí ter uma surpresa. A E partir de agora, né? a partir Se de uma agora já. surpresa é agora. Sábado A já é partir de agora. esperado. Não tem dia marcado, Parabéns. não tem hora, não estamos com intenção de fazer cesárea. Ela quer o parto humanizado. E Legal. a minha pergunta é uma pergunta pegadinha. Pergunta É. pegadinha. Todo mundo fala que menino é mais tranquilo. O que o senhor tem a me dizer sobre o seu furacãozinho aí? Olha, eu concordo. Eu concordo que menina é mais tranquila. Eu tenho o meu sobrinho, que a gente tem muito contato, que mora próximo da gente, e ele tem 6 anos. E eu percebo a diferença. É? E eu sempre quis ter menina. A minha menina Hum. chama Isabela. Falando nisso, um abraço, Isabela. E ela tá na aula de natação agora, Eita! mas tá lá, gastando as calorias. É E energia, né? Daí parabéns. chega em casa direto dormir. Quietinha, calma. E é uma delícia, é uma delícia. Mas dá para ver bem a diferença. O da minha esposa foi parto humanizado também. O médico tinha comentado que poderia aguardar, eu me lembro bem, até uma terça-feira. E Sim. aí, na segunda-feira de madrugada, a minha esposa entrou em trabalho de parto. Nós fizemos o parto dela e a Isabela nasceu. Que Então maravilha. deu certo o nosso planejado, né? Graças a Deus. Espero que E eu possa falar o mesmo. legal, tudo de bom aí para você. Obrigado. E essa diferença existe sim. Pelo menos eu, lá em casa, nós somos em 3 irmãos. Uhum. Nós somos em 3 irmãos. Meu pai só tem irmão homem e minha mãe só tem irmão homem. Então a Nossa. gente estava esperando por uma menina. A gente queria muito. E Uhum. deu certo. Aí de primeira a gente conseguiu. Maravilha. Deixa eu só responder o pessoal aqui, porque veio muita pergunta, e daí a gente já entra aqui na nossa conversa, tá? Mirtes Campos está dizendo, boa noite, tive Covid-19, qual a medicação para aumentar a minha imunidade? Mirtes, nós temos dois produtos para você aí. Tem o Imunicin líquido
chama Immunice em líquido e também tem a cápsula Immunice. Os dois são para levantar a imunidade. Aí você vai me perguntar, qual que é melhor? Não tem um melhor. Eles são iguais, tá? A eficácia é a mesma. O que muda é só o que vai encaixar melhor na sua rotina, se é líquido ou é cápsula, tá bom? O nosso amigo Fábio, lá da Solar, tá mandando boa noite para mim, pro Dr. André. Muito boa noite, Fábio, tudo bem? Seja Boa noite, bem-vindo. Fábio. Eu acho que. Então, doutor, eu tive uma bebê já faz 55 dias e tenho uma consulta de puerpério semana que vem. E tenho curiosidade de como funciona a consulta. Ah, fique tranquila, Débora. Isso é uma consulta normal. Você já saiu do seu puerpério, provavelmente, tá? E o puerpério é o período em que o seu corpo está se recuperando da sua gravidez, tá? O médico vai reavaliar o seu útero, se ele já voltou para a posição correta, os seus seios, como é que está indo a amamentação, sua questão hormonal, emocional também. No puerpério podem surgir diabetes, pode surgir pressão alta, pode surgir depressão, tá? Vários estados que podem acontecer pela mudança brusca de hormônios. Fique tranquilo, é uma consulta muito legal de se fazer. Bom, acabou as perguntas, por enquanto. Não é para vocês pararem de fazer perguntas, tá? Podem continuar aí. Mas nós vamos entrar aqui no nosso foco de hoje da live, que é o Dr. André, dar o depoimento dele a respeito da filha dele, que faz uso da linha infantil, né, dos nossos produtos. Dr. André, quais os produtos que a Isabela usa? Então, hoje a Isabela vem usando esses dois produtos. O Super Immunice, né? O Immunice. Já Uhum. tenho aqui o da linha nova, da linha Da Lucas linha Neto. nova. Sim. Eu E ainda não sei o o nome dos polivitamínico. personagens. Não consegui gravar ainda o nome dos personagens. Você já sabe, já? Olha, eu vou te confessar que não. Que é da linha Lucas Tum, né? Sim. Mas a minha filha assiste. Minha filha, meu sobrinho, eles assistem, eles gostam bastante. Então ela faz uso aqui do Immunice, né? O Immunice, o Sim. mesmo que tem para adulto, ela faz uso da linha infantil e do polivitamínico, Certo. da Ecobé. Ela faz uso desses dois produtos já há algum tempo. E então, isso que eu ia perguntar, há quanto tempo? Olha, ela vem fazendo uso desses produtos desde o começo do ano. Então já Certo. temos aí pelo menos 10 meses. Antes eu até encontrei aqui uma embalagem anterior, né? Da linha Immunice Kids também, que é o que ela fazia uso já há muito tempo, até entrar agora essa linha Lucas Neto. Até falando uma diferença que eu percebi, é, o que eu percebi é que é muito mais fácil de convencê-la a tomar com a linha Lucas Neto. É algo psicológico assim nas crianças, né? Mas Sim. quando é de uma linha de produtos infantil voltada com personagens que ela já gosta, personagens que ela já tem aí uma ligação emocional, fica muito mais Uhum. fácil, né? De fazer ela tomar. Ela mesmo pede, a gente dá um no horário do almoço e outro no horário do jantar. Então já fica muito mais fácil. Ela mesmo pede para tomar, tal. Às vezes eu esqueço, ela lembra. E quando existe assim um licenciamento, uma marca, a um personagem próximo, fica muito mais fácil de fazer criança tomar esse tipo de complementação, né? Suplemento. O Leandro tá dizendo aqui que esse aí é o Aventureiro Azul e a Aventureira Rosa. Esses dois que você tem, é o nome deles. É, E eu queria ver aqui, ó, a Ivânia Naturais falou assim, Doutor Murilo, acerte sua câmera, por favor. Eu vou pedir para a Rebeca, que está nos assistindo aí. Rebeca, me manda uma dica aí, o que que eu posso fazer, o que que está acontecendo aí com a minha câmera. Se quiser mandar aqui no chat ou no WhatsApp, tá aberto aqui a sua conversa, tá? Tá muito para cima, muito para o lado, o que que tá acontecendo aí, daí a gente já vai acertar. Então, a respeito do que você falou, doutor André, eu também acho excepcional, porque, o Leandro tá dizendo, todos se chamam aventureiros, muda as cores. Então deve ter o aventureiro vermelho, aventureiro rosa, azul e amarelo. É que acho que eles têm nomes também, não tem, Leandro? Um é Gi, esses tempos atrás perguntaram, Gi, o Léo, não sei. Eu acho que eles têm nomes. Mas enfim, o, isso é uma coisa muito importante, até você que é do ramo aí conhecedor das leis,
existem algumas leis de proteção às crianças nesse caso aí de marketing, né? Por exemplo, eu me lembro uma vez de ter assistido um programa em que estava presente o fundador da Mônica, do Cebolinha, do Cascão. Esqueci o nome dele agora. É o nome Maurício de Souza. Maurício, isso. E Inclusive ele fez 85 anos ontem. exatamente, olha só, parabéns aí então, o Maurício de Souza, que mudou aí a nossa infância. Deixa eu ler o que a Rebeca falou aqui. Está cortando um pouco a sua testa. Tá. Deixa eu aumentar um pouquinho. Acho que vai ter que abaixar um pouco a cadeira ou subir um pouquinho a câmera. Tá, eu vou subir um pouquinho a câmera. Pera aí, dá um minutinho aí. Vou Põe pegar. um livro embaixo. E- Pronto. Pera aí. Vamos aumentar aqui. Então, doutor, eu acredito que você estava perguntando, né, a respeito das leis, das normas sobre Ah, sim. marketing para crianças, né? Porque assim, mas o que o Maurício de Souza estava reclamando é que parece que ele havia sido impedido, né, de acordo com a nova resolução da lei, de colocar os personagens deles se eu não me engano, em comidas. Porque produtos industrializados, eu acho. Porque a criança via lá a Mônica, o Cascão, então ela ficava muito seduzida e ela queria comer aquilo só por causa do personagem, né? Essa questão ainda existe, como que é em relação de produtos alimentícios e em relação a, eu sei que isso não estava no nosso script aí para a gente conversar, mas uma dúvida que surgiu, ou em relação a suplementos, por exemplo. Olha, a Maurício de Souza Produções, né? Eles já Sim. há muito tempo eles lutam contra algumas regras que existem no Brasil a respeito de publicidade para crianças, né? Inclusive, a maior crítica deles é a respeito da proibição de propagandas voltadas para crianças em TV aberta. Ah, Inclusive por isso, a gente viu aí que saiu a TV Globinho que existia, né? E uhum. alguns programas que eram voltados para crianças acabaram tendo horário reduzido ou até mesmo sendo extintos da grade, né? De TVs abertas. Porque eles dependem da publicidade voltada para criança, de brinquedos, de produtos, para eles manterem ali aqueles horários, né? Então, existe sim regras, normas que proíbem propagandas direcionadas para o público infantil. Porém, a gente pode até dizer que essas regras são um tanto quanto injustas, porque aí a gente vê em TVs pagas essas propagandas sendo realizadas. A gente vê em canais como o Gloob, Discovery Kids, né? Quem é pai conhece, assiste muito mais esses canais aí do que qualquer Sim. outro. Você vai conhecer também, doutor. Você vai conhecer os canais infantis todos. Mas em TV paga são permitidas. Com relação à linha alimentar, isso é possível. As leis autorizam que nessa parte de suplementação ou até alimentação esses produtos sejam utilizados. Existe sim algumas regras até dos próprios órgãos fiscalizatórios dos próprios publicitários que proíbem algumas coisas, como o doutor comentou. Alimentação com alto teor de gordura trans, alguns embutidos, que esses órgãos regulamentadores eles acabam vetando. Mas isso eu vejo com bons olhos. Sim. Agregar uma figura de personagens a alimentos saudáveis. Um que é muito famoso são aquelas maçãs da Turma da Mônica, né? Que é muito mais fácil, o doutor vai saber também, Sim, é muito sim. mais fácil fazer uma criança se alimentar com uma pera, uma maçã de um personagem que ela já gosta, que ela tem admiração, do que outro. Isso facilita, assim, a vida dos pais, como também é o caso dos suplementos da Ecobé, que veio para facilitar bastante a vida dos pais na hora de suplementar aí a alimentação dos filhos. Eu tenho dois depoimentos aí para dar. Um de pessoas já antigas, no meu caso, né? Que sou uma pessoa já de idade, embora não pareça, mas eu só comia espinafre por causa do Popeye. Eu só comia espinafre
porque o Popeye ficava muito forte quando ele comia espinafre, Eu né? sou dessa Então, geração também. então, exatamente. Isso também acontecia E, comigo. e já na atual geração aí, eu tenho um sobrinho também, tá com 4 aninhos de idade agora, e ele fazia já o uso dos produtos da linha infantil, da Ecobé, já usava o ômega 3, o peixinho, né? Ele chamava só de peixinho. Mas agora, então, existia assim aquela coisa para convencer ele. Ah, olha, isso aqui é para você não ficar doente, né? Isso aqui é para melhorar a sua saúde, para você não precisar ir no médico, não tomar injeção e tal. Aí tinha que rolar toda aquela conversa de convencimento, né? E isso era Sim. toda vez, todo dia. Agora não. Agora que tem o personagem do Lucas Neto, não. Ele já vai lá. Mamãe, não tá na hora de eu tomar o meu peixinho lá do Lucas Neto, não. Se não cuidar, se não deixar num lugar alto, ele toma mais do que é preciso durante o dia. Ele quer toda hora Sim, que ele lembra, ele quer ir lá já fazer uso. sim. Então E eu tenho é. algumas perguntas, doutor. Sim, por Posso favor. eu te fazer umas perguntas? Pode, pode. Primeiro, eu sei que o Immunice também é um conjunto de vitaminas, né? Sim. Também é um conjunto de vitaminas para reforçar aí a imunidade da criança. Qual é a diferença entre o Immunice e o polivitamínico? Bom, o polivitamínico, ele foi balanceado e foi formado foi feita a sua formulação com o foco de ser um suplemento vitamínico completo, né, que compreende todas as vitaminas necessárias e utilizando 100% da necessidade diária de cada vitamina para cada idade. Então, digamos assim, o foco dele é dar as vitaminas que a criança precisa todos os dias. Caso ela não esteja com uma alimentação cuidada, ou ela esteja tendo problemas para se alimentar, como a gente sabe que toda criança ela come primeiro com os olhos, então Sim, se é um pouco verde eu já não quero, se tem uma coisa ali um pouquinho diferente que nunca vi, eu não gosto, né? Então todo mundo sabe que tem essas dificuldades. Então, por conta disso, a necessidade de um polivitamínico, que vai garantir que essa criança tenha 100% do aporte diário de vitamina A, do complexo B inteiro, da vitamina C, da vitamina D e da vitamina E, né? Tanto que, eu não sei, você que está com ele aí com a embalagem nova, mas na embalagem antiga tinha uma tabela, assim, dizendo a idade, vamos supor, acho que era de 0 a 3 anos, compreendia 100% das vitaminas, aí de 4 a 7 anos, isso, tem essa tabela aí. Então aí você vai ver que é 100%, acho que até os 7 anos compreende quase 100% de todas as vitaminas sim. que a criança precisaria ingerir durante o dia. Então o foco é suplementar as vitaminas, tá? Agora, diferentemente, o Immunice, um produto que foi pensado, formulado para levantar a imunidade, para melhorar a imunidade. Então, algumas vitaminas não vão estar presentes aí no Immunice e, por outro lado, outras vitaminas vão estar presentes com doses muito elevadas, muito acima do 100% que essa pessoa necessitaria diariamente. Por quê? Para otimizar mesmo, para melhorar, para aumentar o sistema imunológico. Um exemplo é a vitamina C. Eu estou aqui com a ficha técnica do Immunice. Vou falar aqui para você, ó. Ele tem mais do que 100% da necessidade de vitamina C de uma criança. Então, é a vitamina que a gente sabe que vai alavancar mesmo o sistema imunológico. E o super polivitamínico, ele compreende apenas vitaminas. Já no Immunice, como é para levantar o sistema imunológico, aí eu não dependo somente das vitaminas, eu dependo também de minerais.
Então você vai encontrar aí no Immunice cromo, magnésio, selênio, zinco, né? Ácido fólico, alguns minerais que também são necessários, são matérias-primas para o bom funcionamento do sistema imunológico. Então essa é a principal diferença entre o Immunice e o super polivitamínico. Legal, legal. Eu tenho até um relato, eu acho que eu já até tinha comentado com o doutor, que Sim. a minha menina, ela sempre teve muito problema de garganta. Ela Uhum. sempre teve, desde que ela tinha meses de vida. Ela sempre teve infecções, inflamações periódicas de garganta e a gente E nunca aí sempre descobriu tem isso. aquele conselho legal assim, né? Ah, tira as amígdalas. Não, sempre. Isso a gente ouviu muito. Sim. Mas, por sorte, o médico que acompanha ela é bem consciencioso. Ele nunca foi para esse caminho. Mas, enfim, ela sempre teve. A cada 3 meses, 4 meses, ela tinha algum problema na garganta. E a gente começou a fazer essa suplementação com ela, né? Desde o começo do ano, o Immunice desde março, e durante todo esse tempo ela não teve mais nenhum problema de garganta. Isso tem alguma relação? Você acha que isso pode ter colaborado? Com certeza. Tem relação por quê? Para que ela tenha um problema de garganta, geralmente as duas maiores afecções na garganta é a inflamação das amígdalas ou a infecção das amígdalas. Ah, tem diferença? Tem diferença. Inflamação é apenas um processo inflamatório. Você pode inflamar suas amígdalas se você tossir muito, se você gritar muito, se você tomar algo muito gelado, se você tomar uma friagem, a criança no caso, você vai deixar o seu corpo exposto a uma inflamação. Infecção já fala, é algo infeccioso. Então aí existe infecção bacteriana e infecção viral. Essa pessoa pode estar tendo a entrada de germes bacteriosos ou virais. E aí, lembrando que já vou desmistificar uma questão, que às vezes a criança teve uma infecção bacteriana e o pediatra passou para ela um antibiótico. E sarou, foi muito bom, aquele antibiótico resolveu, foi uma maravilha. Aí passaram-se 4 meses, o antibiótico sobrou, estava lá, está dentro do vencimento ainda, e ela está de novo com uma dor de garganta. E aí a mãe já, ou o pai já pensa, ah, eu vou dar aquele antibiótico da outra vez que foi muito bom. Tá, mas e se da outra vez foi bacteriano e agora é viral? O antibiótico mata bactérias, não vírus. Sim. E aí aquele remédio não vai servir mais, tá? Uhum. E aí qual que é a diferença? O vírus, você olha a garganta da criança, tem bolinhas, cheio de bolinhas vermelhas. Geralmente isso é viral. E a bactéria tem as Tá. placas, né? Aquela placa branca lá atrás ou amarela. E a criança fica com aquele mau cheiro na boca. Então, o que acontece? Para chegar neste caso que a sua filha tinha, os problemas de garganta, isso significa que esse germe entrou, essa bactéria ou esse vírus entrou, claro, diariamente nós estamos em contato com esses micro-organismos e Tá. ele conseguiu chegar aonde ele gostaria. E para ele chegar lá, ele conseguiu driblar o sistema imunológico. Para ele afetar uma glândula ou um órgão e você chegar a ter sintomas, é porque o sistema imunológico não reconheceu a tempo. Exemplo, por que que você entra num elevador e você está compartilhando esse elevador com 5 pessoas? E uma está doente. E ela tosse e espirra lá dentro. E aí, vocês todos trabalham juntos, passaram-se uma semana, e daqueles 5 que estavam lá dentro, um era o doente, os outros 4 estavam sanos, e aí 3 ficaram doentes e um não ficou. Um não apresentou sintomas. Mas todos entraram em contato com aquele germe. Por que que um foi assintomático? Porque o germe não driblou o sistema imunológico dele.
a ponto de provocar sintomas. Ele foi rapidamente combatido e rapidamente foi criado um anticorpo para matar este micro-organismo. E aquele que apresentou sintomas, pode ser que ele nem precisou de remédio. O corpo combateu, mas demorou mais. O sistema imunológico dele, em relação ao outro que não apresentou sintomas, estava menos alerta, menos suplementado, com certeza. Então agora, por Entendi. que a sua filha não chega a apresentar sintomas? Porque ela parou de entrar em contato com os germes? Não, ela continua entrando em contato com esses micro-organismos. Mas quando ele entra no corpo dela, o sistema imunológico suplementado, ele já vai, já identifica, já sabe se ele tem algum anticorpo para aquele vírus, se ele já é conhecido, tem um banco de dados, uma memória, ele reconhece, existem as células primeiras que chegam lá que reconhecem, aí ela avisa as células especializadas, ó, é aquele mesma bactéria de antes. Então a gente já sabe como acabar com ela, já vai, já mata e nem chegou ao ponto de ter sintomas. Então é Sim. isso que aconteceu com a sua filha. E provavelmente na escola, em outros lugares, pode ser que amiguinhos dela ficaram doentes, ela esteve em contato e não apresentou sintomas. Por quê? Porque o sistema imunológico não deixou chegar a esse ponto. Legal, legal essa informação. Inclusive, para o pessoal, muita gente perguntando aqui a respeito do Covid, né? Eu vou dar um relato aqui que eu nunca falei isso para ninguém, doutor. Nunca Sim. comentei, nunca expus. Mas eu tive diagnóstico positivo do Covid. Uhum. Lá no começo, lá em meados de abril, Sim. eu me senti um pouco mal, tive contato com algumas pessoas, né? E tive muita dor no corpo, um pouco de Uhum. febre, mas nisso eu acabei procurando o meu médico e a gente fez o exame e eu fui diagnosticado positivo com Covid. Graças a Deus não tive. Tive 2 dias que eu fiquei com muita dor no corpo, um pouco de febre, mas nada grave, né? Graças a Deus não precisou de internação e nem nada. E a minha filha, que mora comigo, que convive, que a gente se abraça todo dia, se beija todo dia, inclusive dentro desse período, e é com quem mais a gente se preocupou com a imunidade, né? Ela Sim. já estava tomando a suplementação desde o início do ano, e mais ainda com o Imunice desde o início da pandemia. E eu comecei a tomar o Imunice depois desse episódio. Então a gente estava se preocupando muito com ela Sim. e eu mesmo não estava tomando Imunice, não estava tomando nenhum tipo de suplementação. Então eu senti esses sintomas e ela, graças a Deus, foi totalmente assintomática. E muito provavelmente, como você falou, não só com relação à garganta, mas com relação também ao Covid, muito provavelmente ela não chegou a fazer o teste, mas muito provavelmente ela também estava contaminada e graças a Deus foi completamente assintomática. Com certeza ela entrou em contato com o vírus, isso Sim, com certeza absoluta. Porque este vírus do Covid-19, o que mais eu, como médico, me impressiono em relação ao Covid é a transmissão dele, que é uma coisa assim absurda, absurda em relação a outros vírus. Parece que você tá aqui, a outra pessoa tá a 1 quilômetro de distância e ela vai te passar o vírus. É incrível, assim. Pessoas que estavam dentro de casa mesmo na pandemia, sem ter contato pessoal com ninguém, às vezes pediu um alimento e de repente se sim, contaminou. Então, assim, a transmissão dele é uma coisa absurda. A taxa de complicação e de mortalidade, nem tanto. Tudo bem que eu não quero entrar nessa polêmica, mas sim, não é alta. Realmente não é comparada com outras doenças, como até outras gripes, né? Até H1N1, que agora já estamos na H1N11 já, né? A vacina atualizada. Então, assim, com certeza ela mora aí com você, sim, ela mora aí, né? sim, sim, Então, com certeza ela entrou em contato. Mas, é exatamente o que eu tinha acabado de explicar. O sistema sim, imunológico dela estava ativo, estava alerta, estava com todas as matérias-primas que ele precisava e ele combateu rapidamente. E porque o sistema imunológico ele faz
várias coisas. Primeiro, ele precisa ser bom em identificar, né? Ele pode ter um descontrole, vamos supor, numa doença como a lúpus, né? Ou como reumatoides, que acontece? Ele identifica uma célula sua, do seu corpo, como um agente do mal e quer atacá-la, né? Então ele pode ter problemas na identificação, ele pode ter problemas na comunicação, porque não é igual, vamos comparar assim com o exército, né? Porque de fato ele é o nosso exército natural. Então assim, Sim. o exército brasileiro, por exemplo, ele fica inteiramente reunido num só lugar? Não. Ele tem, ele tem os seus quartéis, ele tem os seus batalhões, né? Eu vivo aqui na região de fronteira de Foz do Iguaçu, aqui tem um batalhão bem grande, né? Eu sei que tem outros muito grandes em todas as regiões fronteiriças, eu sei que tem em Brasília, eu sei que tem um grande batalhão no Rio de Janeiro, onde já foi capital, Sim. também da aeronáutica. Então, assim, nosso corpo é da mesmíssima maneira. Não tem um lugar no meu corpo que está lá reunido todo o meu sistema imunológico. Tudo lá dentro de um acampamento. Não. Eu tenho vários gânglios no meu corpo. Essa região aqui é cheia de gânglios. Eu tenho várias glândulas que atuam no sistema imunológico. Até, por exemplo, o apêndice, que muita gente tira, faz a apendicectomia, ele é um órgão imunológico, ele produz células imunológicas. Sim. O baço, que a maioria das pessoas que sofrem acidente fere o baço e tem que retirar, também é imunológico. O timo, que é uma glândula que fica aqui, também é imunológico. Então, assim, como que o batalhão de Foz do Iguaçu, numa possível ameaça, se comunicaria com o batalhão lá de Brasília e avisar o presidente e o ministro da Defesa? Ele simplesmente liga ou manda um e-mail, né? Ou fala, manda uma mensagem, na hora já está conversando lá. Então a mesma coisa é o sistema imunológico. Às vezes esse micro-organismo entrou aqui, a primeira glândula de defesa que vai saber é as amígdalas, é os nossos gânglios. Então ele tem que se comunicar com o timo, que ele tem que se comunicar com o baço, ele tem que se comunicar com a minha medula espinhal, a minha medula óssea, tá? E essa comunicação, ele não tem telefone, né? Ele precisa de vitaminas e minerais que vão proporcionar reações químicas, e essas reações químicas é o meio de comunicação do nosso sistema imunológico. É através de Entendi. reações químicas que isso vai chegar lá, que essa Entendi. comunicação vai acontecer. Legal. Tem até uma pergunta que eu estou vendo aqui, que ela pergunta se quem tem uma boa imunidade não pega, porque meu irmão pegou e as 3 pessoas que moram com ele não pegaram. Eu acredito que pode não terem pego, mas isso é raro, né? Ou É. aconteceu como eu comentei aqui em casa. Uhum. Pegou, mas estava com a imunidade em dia e acabou sendo assintomático, né? Acabou não apresentando os sintomas. Eu até gostaria de que a Bel Franco, que foi a que fez a pergunta aí, respondesse para nós se todas essas pessoas fizeram o exame. Todos fizeram o exame, porque às vezes pegou e não pegou, tá falando dos sintomas, né? Ah, 2, 3 ficaram ruins, ficaram maus e os outros não. Então o fulano pegou e o fulano não pegou. Não, às vezes todo mundo pegou, todo mundo entrou em contato, mas um foi sintomático e o outro foi assintomático, Isso. tá? O que E o aconteceu muito também foi de pessoas que fizeram o exame e deu positivo, e sim, imediatamente as pessoas da casa correram fazer, sem aguardar a janela o período de imunológica de 8 incubação. dias, né? É, Isso, de 4 dias, 8 dias, dependendo do teste, né? E acabaram exatamente. dando negativo por conta disso, por não ter aguardado a janela. Isso aconteceu muito aqui Exatamente. na nossa Por proximidade. exemplo, na casa vivem. Deixa eu até fazer o exemplo aqui da Bel mesmo. Ó. Meu irmão pegou e as 3 pessoas que moram com ele não pegou. Então vamos supor, você que está nos assistindo aí. O seu irmão pode ter pego esse vírus lá na rua, lá na sociedade. E aí ele passou por um período de incubação,
e ele começou a apresentar sintomas dentro da casa, certo? E ele foi lá e fez o teste e deu positivo. Ok. Naquele mesmo dia, como o dele deu positivo, aí o resto da família foi tudo. Ah, então também vamos fazer exame. Mas o resto da casa não entrou em contato com o vírus no mesmo momento em que esta pessoa entrou. Pode ser dias depois. Então ainda estava na janela de incubação. Ela acabou de me responder aí, ó, fizeram o exame e deu negativo. Às vezes, se você esperasse um pouco mais para fazer esse exame, daria positivo. Mas Isso enfim, aconteceu em casa com a minha esposa. é Eu fiz o exame e deu positivo. Eu aguardei a janela. Deu positivo, na hora de sair o meu exame, ela correu fazer. E aí ela fez, deu negativo. Mas aí o médico levantou essa hipótese, viu? Mas você teve algum sintoma? E ela falou, eu tô tendo sintoma agora. E aí ele pediu para retornar depois de alguns dias, e depois de alguns dias ela fez o exame novamente e deu positivo. sim. Mas só para ficar bem claro aí para nossa espectadora, a pessoa que tem a imunidade não pega? Essa é a pergunta que ela fez. Sim. Não, não, a resposta é não, não que não pega. Sim, a boa imunidade, ela não blinda você de entrar em contato com os vírus, tá? Se realmente fez o exame na data certa, fez tudo certinho e deu negativo, ele realmente não pegou o vírus, não entrou em contato, tá? Mas não quer dizer que foi pelo sistema imunológico bom. O sistema imunológico, ele trabalha e ele é bom a partir do momento que o micro-organismo está dentro do seu corpo, tá? O sistema imunológico que está bom, que está suplementado, ele não consegue blindar o seu corpo de entrar em contato com os micro-organismos. Ao contrário, você é que consegue blindar isso com o uso da máscara, com o álcool gel, com o uso de luvas, evitando o contato, né? Ficando, tendo distanciamento. Aí sim você não pega. Mas o sistema imunológico só consegue fazer o trabalho dele a partir do momento que você já pegou, ok? E aí sim Legal. ele consegue fazer com que você seja assintomático. Temos uma pergunta aqui da Maria. Doutor, posso usar o ômega nutri e o Immunice ao mesmo tempo? Sim, pode, porque o ômega nutri também é um complexo vitamínico, mas as quantidades, digamos assim, de vitaminas lá, somadas ao do Immunice, não vão dar uma sobredose, tá? Não tem problema. O que eu sempre falo que não é bom a gente misturar é o VitaGold com o Immunice, é um ou outro, e também o Hair Up, porque o Hair Up também tem uma quantidade alta aí de várias vitaminas, tá? Ficou uma pergunta aqui para trás da Mirtz. Ela está dizendo fragilidade muscular, fadiga, dificuldade de concentração e etc. São vários relatos. A Ecobet tem algo direcionado para melhorar a energia e disposição? Com certeza tem. Vamos por partes. Fragilidade muscular. Esse aí você pode usar o suplemento da Ecobet chamado cápsula para dor. Ah, mas não é que ele tem dor, é só uma fragilidade muscular. Mas lá vai conter uma grande quantidade de magnésio e de potássio que vai ajudar os seus músculos, tá? Na questão da fadiga, a gente tem o Vigor Max, que vai te dar mais ânimo, mais disposição, tá? E na dificuldade de concentração, tem um produto chamado Neutrozime Memory, que ele é a base de serina e colina, que são neurotransmissores, ok? E ele sim vai fazer uma grande diferença nesses sintomas, tá? Mais alguma Legal. pergunta aí, doutor André? Mais algumas, doutor, Tá, mais vai algumas lá. dúvidas que eu tenho. O polivitamínico e o Immunice Kids, a gente costuma dar às vezes puro e às vezes com algum suco, eu coloco ali em algum suco, alguma vitamina que ela vai tomar. Ele Sim. pode ser colocado na alimentação, numa sopa, em algum produto sólido? Olha, ele pode, não vai ter problema, não vai ter reação. Mas não seria muito indicado, não seria muito Tá. inteligente. Por quê?
porque ele vai fazer um processo de diluição muito grande, tá? Quando você coloca ele num suco, numa água, naquele copo ali, e não é bom que ele esteja totalmente cheio, né? Um pouquinho assim, igual a gente toma remédio. Por quê? Para não fazer diluição. Quando Tá, você coloca na comida, ele pode dispersar demais e diluir demais. Então aí você vai acabar diminuindo a eficácia do produto, tá? Não é legal, contraindicado. Não, não tem contraindicação. Mas vai diminuir um pouco a eficácia do produto. legal. Somente por questão E de diluição. legal. Então, ele, além de ele poder ser misturado com água, com líquidos, com suco, não é bom evitar, então, essa mistura com alimentos por conta de uma grande diluição. Mas é Isso, interessante a gente saber disso, porque facilita, né, para claro. manusear isso para crianças, né? E o polivitamínico, isso é uma dúvida também que já me falaram isso para adulto, que polivitamínico engorda. Você tomar polivitamínico, você vai engordar, porque ele tem muitas vitaminas, você não precisa de tudo isso, isso acaba engordando. Isso existe mesmo ou é lenda urbana? É lenda urbana, é uma falácia. Legal. Não existe por quê? Na verdade, eu diria que do ponto de vista de um raciocínio lógico, ele teria um efeito contrário. Contrário, em vez de engordar, na criança, por exemplo, ela vai, entre aspas, emagrecer. Por quê? Não que é para emagrecer. Por favor, não pensem isso, eu vou explicar. Entre no contexto, não tira minha informação fora do contexto. Uma criança que está em plena fase de crescimento e ela não tem um aporte necessário das vitaminas e dos minerais todos os dias. Ela não come bem, ela é um pouco enjoadinha para comer, mas ela tem 8 anos, que nem a sua filha, por exemplo, que é plena fase de crescimento mesmo. Sim. Então, o que acontece? O corpo dela não tem as vitaminas necessárias para que ela consiga crescer tudo o que ela realmente pode. Existe sim pessoas que não crescem, não só por fator genético, por falta de água, por falta de vitaminas, tá? Pessoas que não desenvolvem. Então aí você vai e dá um poli super vitamínico, por exemplo, para esta criança. E aí de repente o corpo dela tem tudo que ela precisa. E ela vai crescer. E ela não, ela vai crescer tão rápido, porque nessa fase é rápido, o negócio é em 30 dias, assim, pode Sim, a gente acontecer, percebe. pode acontecer 10 centímetros, 15 centímetros, rápido, é rápido. Para mim não Então, dá mais tempo não, né? não, agora não dá mais. Não. Então o que acontece? E, às vezes ela nem consegue ganhar o peso nesses dias em relação ao tanto que ela cresceu. Então ela vai até emagrecer. Por quê? Porque ela É, cresceu tanto que esse peso distribuiu. Entendeu? E ela não conseguiu repor esse peso a tempo, porque é um crescimento muito rápido. Então, ela pode ter o fator contrário. Não que realmente, na prática, ela irá emagrecer. Não, mas ela vai crescer e, por conta disso, o peso dela vai distribuir. Aí, o que acontece? Em adultos, tá? Em adultos. O nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Então, ele pega a matéria-prima que ele tem e ele usa com sabedoria. Ele usa com muita sabedoria. Sabe quando você era criança, que a mãe te dava um Yakult e você demorava 40 minutos para tomar aquele Yakult de golinho em golinho para não acabar, que você fazia ele render muito. Então você estava usando ele com sabedoria, você não queria que acabasse. Então o nosso corpo ele faz a mesma coisa. Se ele conhece o seu histórico, ele sabe que você não tem costume de ter uma boa alimentação, de comer frutas, legumes, verduras. E ele começa a estocar um pouco dessa vitamina e usar só para o com maior prioridade possível. E aí você começa a ter unhas doentes, cabelos caindo, pele um pouco não tão bonita. Por quê? Porque o teu corpo está dando prioridade para outras coisas com as vitaminas. Não está sobrando para essas partes que ele acha que tem menos prioridade.
E aí você dá um complexo vitamínico para essa pessoa, um adulto, e ele começa a se sentir melhor, o corpo dele começa a funcionar melhor, e ele não vai crescer mais, ele já é adulto, então ele pode se sentir tão bem ao ponto de melhorar a sua alimentação e querer comer mais. E aí, por consequência, ganhar peso. Mas tecido adiposo, que é gordura, células adiposas, coisas que pesam na balança, elas são feitas, são produzidas através da sobra de energia. Vitaminas não viram gorduras. O que vira gordura é sobra de energia. É quando você comeu e não gastou a energia daquela comida que você comeu. Isso engorda. Vitaminas não têm essa capacidade. Tá? Legal. Maravilha, doutor. Tirou todas as minhas dúvidas que eu tinha a respeito disso. Muito obrigado pela aula. Deixa eu ver aqui o pessoal falando. Se o preço do Imunice é muito alto. Olha, eu vou pedir para a Rebeca responder para você aí. Não sei se ela vai ter preço também, mas ela vai te mandar um site que lá você vai encontrar as informações, tá bom? É Léo Nortes, Ivânia Naturais. Então é por isso que a gente fala que a criança emagrece para crescer. Não é que ela emagrece para crescer. Acontece que ela cresce num período de dias tão rápido que aquele peso dela vai se dividir agora no novo tamanho. Vamos supor, a criança tinha 1,30 m agora em outubro. E aí, em novembro, de repente, ela está com 1,41 m. Ela espichou 11 centímetros. E esse peso se dividiu. E por isso ela, teoricamente, na balança ela não emagreceu. Mas visualmente você vai ver ela mais magra, porque ela cresceu. E às vezes, quando ela fica um período sem crescer, você acha que aquela criança está gordinha. Mas ela não está gordinha. Logo ela vai crescer e aquele peso vai se distribuir. E aí, doutor André, mais perguntas? Não, essas as perguntas, as dúvidas que eu ainda tinha, né? Eu convivo bastante com esses produtos, já faço uso já há algum tempo, né? Então, o doutor conseguiu sanar aí essas últimas dúvidas que me faltavam a respeito desses produtos. Maravilha. E o que você tem a dizer a respeito de suplementar as crianças, já que você teve na prática aí na sua casa com a sua filha? Olha, eu só tenho bons relatos a respeito de suplementação alimentar. Eu estudo bastante, sou bastante próximo, né, de pessoas que já fazem uso já há bastante tempo, e de todos a gente tem bons relatos, porque é fácil, né? Foi até falado sobre preço, mas é difícil você falar sobre valor para a saúde, né? E o que a gente vê é que pessoas, crianças bem suplementadas, é como se você estivesse tirando o sofrimento, aquela doença que às vezes a criança acaba se deparando durante a vida. E isso não tem preço, né? O caro não é suplementar, não é essa suplementação. Caro mesmo é pagar um leito de UTI, é comprar remédio, e a dor, né? Que nós, Sim. como pai, sentimos ao ver a criança com uma febre alta, reclamando de uma dor de garganta, reclamando de uma dor em determinada parte do corpo. Isso não existe preço, não existe valor que a gente consiga dar para essa tranquilidade muito maior que a gente tem quando a gente trabalha com a suplementação e essa prevenção às doenças. Uma criança que fica sempre doente, o que acontece? O gasto vai ser maior, com Sim. certeza. Vai ter aí uma consulta de um pediatra, uma provável internação, porque desidrata e desnutre muito fácil. Um provável contato com um hospital, que não é um lugar para criança. Sim. Já deixo aqui uma dica. Se você vai visitar alguém no hospital, um amigo, um parente, não leva o seu filho lá. Leva o seu filho só se for preciso no hospital, tá? O que tem lá não é bom para ele. Sim. E continuando o raciocínio. Nem fisicamente, nem psicologicamente, né? Exatamente, exatamente. Continuando o raciocínio, vai ter gastos com pediatra, com hospital, com farmácia. Aí, ou a mãe
ou o pai, ou o vô, ou a avó vai ter que possivelmente deixar um dia de trabalho, ou 2 ou 3 dias, para cuidar dessa criança. E aí você deixa de ganhar e gasta mais, né, nesse período. Sim. Fora o estresse, a parte emocional, a dor de ver um filho sofrendo, de às vezes ter que tomar uma injeção, de ficar furando lá a pelezinha para pegar uma veia. O médico pede para fazer um exame no laboratório, tem que tirar sangue. Aí é toda aquela conversa com a criança para explicar por que que precisa tirar o sangue. A criança, quando o pai ou a mãe leva ela no laboratório, ela meio que se sente traída. Ela sente assim, Sim. mas o meu pai me trouxe aqui para sofrer. Como que o meu pai faz isso comigo, né? Então, abala tudo. Abala todas as esferas que você Cai o poderia. rendimento escolar. Exatamente, tem que A faltar gente na percebe escola. a gente percebe um déficit na atenção nesses períodos também, porque fica com uma dorzinha incomodando, né? Então, Você perde, às vezes, um dia importante na escola, uma prova que tinha, né? Às vezes, não, na idade aí de 4 5 anos, não vai mudar nada. Mas se sim. for de 12 13 anos, que é uma prova importante na escola, né? E hoje em dia as escolas estão cada vez mais rígidas também com atestado e com criança doente. Eu sei disso aí porque eu vivo também na prática essa parte. Tem escolas que já nem com atestado, não, não perdeu, perdeu. E, né? E assim, então o caro é ficar doente. Caro não é prevenção. O caro é ficar doente, com certeza. E a prevenção é o melhor remédio, porque você não vai ficar doente, então você não vai precisar de um remédio, né? Sim, Bom, eu acho que é isso mesmo que a gente tem que difundir, né? Essa cultura da prevenção. com certeza, com certeza. Doutor André, agradeço aqui a sua presença. O nosso chat está mais quietinho, acho que foi uma live mais leve também, mais tranquila, né? Mas nós respondemos a todos aí. Agradeço de coração a sua presença. Espero que o senhor continue fazendo uso da linha infantil na sua filha. Indico para você dar o ômega 3 para ela, porque é muito importante. Por quê? O ômega 3 ele previne uma inúmera quantidade de doenças, ele ajuda no desenvolvimento do nosso QI, a pessoa fica mais inteligente com o ômega 3, tá? E na nossa alimentação, nós não temos uma riqueza de ômega 3. A gente não tem salmão todo dia na nossa mesa, a gente não tem foca, tubarão na nossa mesa todo dia, né? Então a gente precisa suplementar aquilo que a gente não tem. Exemplo, são aí uma infinidade de produtos na Ecobé que tem magnésio. Por quê? Porque no nosso país não existe uma água magnesiana. Não é um país que tem um monte de vulcão por aí. Então a gente precisa de magnésio. É um mineral que está em falta na nossa região. E ômega 3 também está em falta, então é importante. Olha aí a pergunta da Bel. Adolescentes devem suplementar? Todo mundo. Todo mundo precisa suplementar, ok? Agradeço sua presença e passo aí para você se despedir e falar suas considerações finais. Eu te agradeço aqui pelo convite. Para mim foi muito válido, né? Eu pude compartilhar aí, trocar essas experiências que é muito bacana. Eu sempre falo, eu comento muito que a gente tem muito material voltado para mães. E é muito difícil, a gente escuta muito pouco. E a paternidade também é um desafio. Os pais É, que pretendem ser pais participativos, participar da criação, do desenvolvimento da criança. Então é bacana a gente poder trocar esse tipo de informação. E eu aguardo a gente fazer mais uma quando o doutor for papai também, para a gente trocar aí algumas dicas, algumas informações, trocar figurinha a respeito da paternidade, né? com certeza. Isso é muito importante. E agradecer também por essas informações que eu obtive, essas dúvidas que eu já tinha. Já anotei aqui também para eu comprar o ômega 3 da linha. Eu faço uso de ômega 3 já há alguns anos. E vou sim, vou seguir a sua orientação e vou incluir o ômega 3 também na suplementação da minha filha. Maravilha. Agradeço a presença sua aqui, como eu já fiz. Agradeço a presença de todos que nos assistiram durante a live. Agradeço vocês aí que
estiveram em contato conosco, fazendo perguntas, querendo tirar suas dúvidas e mandando mensagens. É isso que motiva nós estarmos aqui toda quarta-feira fazendo lives, é a participação de vocês. Enquanto vocês estiverem me assistindo, participando, perguntando, elogiando, eu vou estar aqui toda quarta-feira, tá? Deus abençoe, doutor André, você, sua casa, sua família. Deus abençoe a família de todos que estão nos assistindo. Agradeço de coração a presença de cada um e espero vocês na próxima quarta-feira, às 19 horas. Se é que não estarei aí com a Daiane lá em trabalho de parto, porque a partir de agora, a qualquer momento, vai sair correndo aí para o hospital, né? Então, Deus sabe o dia e a hora que isso vai acontecer. Mas, se não for na quarta-feira, eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Doutor André, tchau, muito obrigado, forte Muito abraço, obrigado. até mais a todos que estão nos assistindo, até a próxima quarta, até mais. Tudo de bom.